Se você vai fazer o Enem 2024, mas ainda não começou a se preparar, por exemplo, para a redação, provavelmente você acorda se perguntando todos os dias: será que ainda dá tempo? Será que vale a pena eu começar agora? Não é melhor eu deixar para ano que vem e fazer certinho desde janeiro? Se você é essa pessoa, fica até o final que você não vai se arrepender. Faltam 5 meses pro Enem, e 5 meses não é o tempo ideal de uma pessoa se preparar. Muito difícil você ouvir alguém falando: ó, você vai se preparar em 5 meses. Não, a gente encara o tempo de preparação como um ano letivo, né, que vai ali mais ou menos de janeiro ou fevereiro até o Enem. E é por isso que o teu peso na consciência tá tão grande agora. Mas essa forma de pensar nos estudos é uma forma tradicional, não necessariamente é a única forma que vai funcionar. Eu tenho alunos todos os anos que chegam até mim em todos os meses do ano, ou seja, faltando 5 meses, faltando 4 meses, e conseguem tirar uma nota de 900 para cima, porque entendem uma coisa: tempo é diferente de intensidade. Basicamente, eu enxergo que no mundo dos estudos, tempo e intensidade são inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu tenho, menos intensidade eu preciso ter. Então, por exemplo, se eu comecei a me preparar em janeiro ou em fevereiro, eu vou precisar assistir menos aulas por semana. Minha intensidade vai ser menor. Quanto menos tempo falta para a prova, maior a intensidade. É por isso que uma semana antes do Enem, o meu canal do YouTube tem o maior número de visualizações do ano inteiro. Na véspera do Enem é o dia com mais visualizações no ano inteiro, porque essas pessoas estão assistindo a muitos vídeos desesperadamente, numa intensidade muito alta. Quando a gente está falando de uma preparação tradicional para o Enem, num cursinho tradicional, o que o cursinho quer da gente? Ele quer tempo e intensidade. Então você começa a estudar no início do ano, lá no extensivo, e você tem um volume de coisas para fazer, aulas para assistir, questões, redações gigantescos. Por quê? Porque muitas vezes o que é ensinado no cursinho não é eficaz. Então a gente precisa de muito tempo e muita intensidade para, na maioria das vezes, não passar. Essa é a verdade. Mas aqui a gente não tá falando de um estudo tradicional, e sim de um estudo estratégico. E é nesse sentido que eu falo que tempo e intensidade são inversamente proporcionais. Então, se você tá se preparando há 5 meses do Enem, dá tempo sim, mas você vai precisar de uma intensidade maior do que quem começou a se preparar faltando 6, 7, 8, 9, 10 meses, às vezes um ano. Uma coisa que eu acho que as pessoas subestimam em geral é o papel da intensidade, né? A gente acha que fazer as coisas num volume muito grande em curto tempo é coisa de procrastinador, de quem não tá comprometido, que a pessoa que realmente tá comprometida, ela começa muito antes para fazer as coisas com calma. E realmente, existe muito valor em fazer as coisas com calma. Eu acho muito bom para quem começa antes conseguir seguir com calma. Mas calma não é tudo. Inclusive, muitas vezes a gente tá estudando com muita calma, acaba ficando monótono, entediante. E é por isso que muitas das pessoas que começam a estudar no início do ano, infelizmente, desistem e vão retomar depois, em outro momento do ano. Então, o que eu quero te dizer é: se você não é a pessoa que começou no início do ano, você não precisa se comparar com ela, você não precisa se sentir inferior a ela ou achar que você tem menos chances de passar que ela, porque isso não é verdade, não tem a ver. E que intensidade não é uma coisa ruim. Você tem que fazer agora, estudar agora com mais intensidade do que alguém que começou antes, não é necessariamente ruim. Inclusive, existe uma coisa chamada sprint, que é um conceito dentro da metodologia de trabalho. Olha só, grandes empresas como o Google criaram metodologias ágeis de trabalho. Por que metodologias ágeis de trabalho? Porque em um curto período de tempo, com muita intensidade, vai ser preciso atingir determinado objetivo. Tá vendo como necessariamente pouco tempo e muita intensidade não é uma coisa ruim? Pelo contrário, é uma tendência. Muitas empresas criaram suas metodologias ágeis e muitas usaram metodologias ágeis. Existem livros sobre isso. Scrum, por exemplo, é uma metodologia ágil. Então, quando a gente está falando do mundo fora dos estudos, já se sabe que isso não é uma coisa ruim. Mas o que a gente não pensa é que a gente pode aplicar uma metodologia ágil aos nossos estudos. E um desses conceitos é o sprint. O sprint é quando eu faço uma grande quantidade de coisas em
pouco tempo, como se eu desse um tiro. Sabe quando, por exemplo, a pessoa tá fazendo corrida? Ela pode fazer corrida num ritmo mediano, ou ela pode dar um tiro, né, fazer uma corrida muito rápida e depois caminhar, e depois dar outro tiro e depois caminhar. Isso tem benefícios para a saúde também. Esse tiro que é dado é chamado de sprint. Sprint é quando eu faço uma quantidade de coisas com muita velocidade em pouco tempo. No mundo dos estudos, isso não é geralmente considerado uma boa opção, mas eu considero. Eu já fiz, por exemplo, um sprint de francês por um mês. Eu fiz um intensivo, tá? Você pode chamar de intensivo. Aulas todos os dias de francês. E eu posso dizer que eu aprendi em um mês o que eu aprenderia num semestre, mas de uma forma muito mais motivada, porque como todos os dias eu estava fazendo aula de francês, eu consegui mergulhar naquele curso, diferentemente de agora, que eu faço uma aula por semana. Isso não tem muito foco na minha cabeça. Eu não fico o tempo inteiro pensando na minha aula de francês, como quando eu fazia aula todos os dias. Eu ainda fazia 3 horas de aula todos os dias, né? Então agora eu faço 1 hora de aula por semana. São 2 formas diferentes e que podem funcionar. O que eu quero que você entenda com esse vídeo é que faltar 5 meses para o Enem não significa nada. Pode ser que você consiga colocar intensidade mesmo tendo menos tempo, pode ser que não. Então você tem as mesmas chances de ser aprovado do que alguém que começou no início do ano. Você tem algumas vantagens e algumas desvantagens, obviamente. Mas a questão não é essa. A grande variável para você ser aprovado em qualquer curso, e tô falando de medicina também, não é tempo. Muitas pessoas acham que é, porque muitas pessoas demoram anos para passar em medicina e acham que quanto mais tempo de estudos você tem, mais experiência você tem e, por consequência, mais chances de passar. Mas o que eu descobri na prática, preparando milhares de pessoas para tirar de 900 para cima na redação do Enem e entrarem em medicina e outros cursos, pessoas essas ou que nunca fizeram o Enem, ou que já fizeram o Enem, ou que já fizeram por anos a prova do Enem e outros vestibulares, é que tempo não é a principal variável. Existe algo que vale muito mais do que tempo, algo que pesa muito mais do que o mês em que você começou a se preparar. E esse algo é método. O que você faz com o tempo que resta importa mais do que o tempo ele mesmo. Isso acontece porque não adianta você ter todo o tempo do mundo se você tá estudando do jeito errado. E é por isso que as pessoas chegam até mim um mês antes do Enem, uma semana antes do Enem, às vezes um dia antes do Enem, e conseguem um resultado muito significativo. Porque a estratégia vale mais do que o tempo. O método vale mais do que o tempo. Luma, entendi. Então dá tempo. 5 meses dá tempo. Se eu tiver as estratégias corretas. Se eu tiver o método correto nas minhas mãos. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um evento gratuito nos dias 17, 18 e 19 de junho, revelando os 3 grandes segredos de quem consegue tirar 1000 na redação do Enem, mesmo se preparando há menos de meio ano para a prova. Esses 3 segredos são a base do que você precisa saber para fazer desses 5 meses muito mais do que suficientes para a sua aprovação. E você vai colocar intensidade, mas não é só intensidade, é método também, porque eu não quero ver você se matando, tendo que estudar todo dia, toda hora a redação. Afinal, isso não é necessário, desde que eu tenha esse método comigo. O evento é gratuito, se chama Os Segredos do 1000 no Enem, e para se inscrever eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá eu vou montar um plano de 5 meses junto com você para te mostrar qual a intensidade que você tem que colocar para essa quantidade de tempo, para essa quantidade de semanas, né, que a gente tem a prova, e também qual é o método, o que você vai fazer com o tempo que resta. E isso é o que mais importa.